Jean Ricardo. Maravilha, Jean Ricardo é um querido. Jean Ricardo prestigia a gente lá no O Bonsai Play, o nosso projeto de cursos online. Queridaço também. É, gente, olha aí, ó, tô tirando arame no momento aqui, ó. Pôr arame automaticamente nos colocará na função de depois retirar o arame, né? Tô bem contente aqui porque a gente colocou esse arame não tem tanto tempo assim, já tô precisando tirar, só que já tá ficando muito bem. Tá bem tranquilo. A margem de retorno aí é de cerca de 20%. De retorno, eu digo da posição, né? De onde era e onde está. Então, tá bem tranquilo aqui, tá abaixo dessa margem até, eu acho. A não ser que volte sem eu ver depois, né? Mas vendo agora tá bem tranquilo. E aquela história, gente, quanto mais dedicação na aramação, mais refino a gente tem no trabalho. Mas também mais trabalho vai ter depois para tirar o arame, né? Mas faz parte, é isso aí. A técnica da aramação, ela vem justamente para ajudar a gente a acelerar os resultados e ter resultados melhores também, né? Com mais qualidade em alguns aspectos. Mas, como tudo na arte do bonsai, exige responsabilidade também, né? Então a gente põe o arame e tem que estar de olho para tirar o arame. Eu estava hoje impressionado ali com uns pinheirinhos que a gente plantou recentemente e a gente no processo de plantio já aproveitou para fazer alguns movimentos. Isso é parte do processo, né, também. E aí acontece que esse material enraizou, já soltou umas ponteiras bem bonitas. E aí agora a gente já está com o arame pegando nessas plantas, elas enraizaram bem já. E já estão bem marcadas assim de arame, já vai ter que tirar o arame. Tá? Foi impressionante a velocidade com que tudo aconteceu. Então, de novo, reforçando aquele paradigma que a gente tem de que pinheiro cresce devagar, que é um projeto lento. Não é bem assim, né? Claro, se a gente comparar com algumas espécies aí, pode até ser que sim, né? Mas, de forma geral aí, um pinheiro jovem, principalmente, início de trabalho, início de formação, ele cresce bem, cresce rápido. Né? Então já começamos com tudo, né, Calixto? Já começamos dando dicas já e comentando. Já tem comentário. Maravilha. Manda um comentário já aí. O Jean Ricardo, né? Jean Ricardo. Ele perguntou: demonstre a utilização dessa tesoura para retirar arame. Ah, sim, sim. Posso mostrar. Isso daqui é um tesourinho, gente. Ó, primeiro, vamos lá. Vou apresentar para vocês. Ó. Tá gravadinho aqui SBE, que é Estúdio Bonsai Essência. Essa tesoura é uma tesoura Masakuni. Né? Ela chama realmente... Aqui é a marca ó, escondidinha. Ó. Masakuni Bonsai Tools. Masakuni Japan. Ela é conhecida como Wire Remover. Né? A tesoura para remover arame. Né? É um removedor de arame. E aí a gente tem bitolas aqui de arame, gente, que a gente evita desenrolar, né? O ideal é cortar. Mas tem bitolas finas, eu costumo desenrolar bitolas finas, tá? De 0,7, que é a bitola mais fina, para você que não conhece os arames aqui da loja Bonsai, que são arames de excelente qualidade também, exclusivos inclusive aqui no Brasil, exclusivos da loja Bonsai. A gente tem arames aí de 0,7 em diante, né? Então a bitola de 0,7 até cerca de 1,5 ali de espessura, eu costumo desenrolar. Por quê? Porque dá para você desenrolar sem nenhum grande problema, sem que o galho volte no lugar, sem causar nenhum dano, né? Acima disso, acima de 1,5, eu já evito, eu prefiro cortar o arame, tá? Convém aí evitar, certo? Ó, o uso é simples, ó. Eu vou colocar a tesoura encaixada aqui no dedo
e eu venho manejando o arame, ó. Eu vou pegar lá pela ponta. Normalmente a ordem de tirar arame ela é invertida com relação à aplicação, né? Então a gente aplica arame de baixo para cima, de dentro para fora. A remoção costuma ser exatamente o oposto. A gente tira de cima para baixo, de fora para dentro. Tá? É exatamente seta oposta, que é o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu peguei primeiro essa parte de cima e fui tirando, daí peguei aqui, estou tirando. Aqui eu tirei porque foi uma consequência lógica de seguir o fluxo, né? Agora estou tirando aqui de novo no topo e assim vai, né? E é isso, ó. Eu mantenho a ferramenta empunhada, ó. Ela está empunhada na minha mão. O que eu posso fazer com a mão, eu faço com a mão. O que eu entendo que é melhor fazer com a tesoura, eu ajusto aqui a empunhadura, olha só, vou soltar o arame aqui. Então eu ajusto a empunhadura e venho no detalhe daí. E essa tesoura, ela ajuda muito, gente, para remover arame, mas não é só isso, né? Ela também ajuda a aplicar o arame, tá? Então, conforme for a situação aí, eu consigo também segurar da mesma forma uma parte do arame com essa tesoura e traçar o movimento, aí fazer uma pressão para que eu consiga ajustar o arame na posição correta, tá? Onde os meus dedos aí, né, a gente vai ver a diferença, né, ó. Onde os meus dedos não alcançam, porque realmente falta precisão e delicadeza para trabalhos muito pequenos, a tesourinha consegue, ela resolve, tá? Igual aqui, por exemplo, ó. Eu não consigo pegar com a ponta do meu dedo essa ponta de arame aqui, ó, mas a ferramenta consegue, ó, com precisão e muita facilidade. Olha aí que maravilha, ó. E eu vou apoiando aqui com a mão esquerda e desenrolando com a direita, ó. Molezinha, tendo a ferramenta certa, vai que vai. Eu sempre comento, né, a ferramenta certa na hora certa. Ter a ferramenta certa na hora certa. Isso é primordial. Ajuda a gente aí no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Agora o que eu estou avaliando aqui, ó, é que o arame mais grosso ele também está marcando. Dá para ver aqui, ó, no verso do galho, ó, principalmente, ó, a gente consegue ver marca já do arame pegando, tá? Então eu vou soltar também. Agora, esse aqui eu não vou desenrolar, como eu comentei com vocês. Eu vou pegar uma outra ferramentinha especial aqui na minha gaveta da Masakuni. Essa fica um pouco mais guardadinha porque tem menos uso. Deixa eu pegar ela aqui, bem escondida. Aqui. Pronto. Ó. Essa também na Masakuni é uma tesoura para cortar arame. Tá? E aí nós vamos desenvolver aqui também, ó, da mesma forma. Eu venho cortando seções, olha só. Vou cortar seções. Eu cortei uma seçãozinha aqui e uma lá em cima. Cortou a seção, ele já vai soltando sozinho. A ponta da tesoura é interessante mostrar que ela não tem, na verdade, uma ponta muito aguda, porque é justamente para a gente não beliscar a parte viva da planta. A gente vai ver que é molezinha, né? De novo reforçando, a ferramenta certa na hora certa, tá? Ó, o que a gente quer evitar é isso aqui, ó. Esse machucadinho aqui, ó. Aqui é difícil por quê? Porque o arame já pegou na planta, ele já entrou um pouquinho. Então fica mais difícil você fazer um corte de arame aqui sem que a ponta dê essa machucadinha ali, tá? Quando já faz essa canaleta ali, fica um pouco complicado. E tem que cuidar porque esse tipo de ferramenta, ela também precisa estar bem calibrada, tá? Porque senão quando a gente bota a pressão ali, faz a pressão, o arame dobra e quando ele dobra ele rompe, ele machuca a estrutura. Então a gente precisa ficar ligado com isso, tá bom? Bom, a planta é isso daqui, ó. Terminei de tirar os aramezinhos. É um belo exemplar aqui de Shinpaku Itoigawa, num vaso japonês. Adaptado, mas é um vaso japonês. Vocês vão ver que é um vaso bem delicado, a estrutura toda da planta é delicada, né? Ó, o din é delicado, a planta é delicada, né? E agora, eu tinha comentado anteriormente, quando apresentei esse projeto, que naquele momento eu não via muito sentido de fazer o Mizusui, né? Dando a volta, espiralando em torno do tronco dessa planta. Mas eu já mudei de ideia. Está muito monótono assim e eu pretendo então seguir fazendo então o desenho projetando o Mizusui espiralado em volta do tronco dessa planta aqui para qualificar, tá? Antes disso eu vou aproveitar também a passagem da planta por aqui com os arames
e vou dar uma leve revisada na folhagem, porque eu achar que é necessário. Ela já se recuperou super bem do transplante também que foi feito, né? Então já dá para a gente dar mais um, como diz o pessoal, um grauzinho aqui na folhagem, de leve, né? Não posso forçar muito a planta, afinal de contas ela brota e desenvolve ainda agora no outono, mas não dá para esperar nenhum grande milagre em termos de crescimento, tá? Ok? Então é isso. Seguimos com a revisão aqui na sequência. Bom, estamos só começando aqui, eu mal cumprimentei vocês, a gente já está falando, já está interagindo, né? Mas vamos lá, vamos fazer a intro oficial então do nosso projeto. Olá pessoal, bom dia a todos, Edson Cordeiro da Loja Bonsai, do Estúdio Bonsai Essência, e como sempre, uma grande satisfação estar aqui com vocês nesta manhã bacana, né? Não está tão ensolarado hoje, está gostosinho, promete um dia bem quente, tá? Mas começamos muito bem o dia aqui em Curitiba, no Paraná. Dou as boas-vindas a todos vocês que dedicam aí esse tempinho na manhã de sexta-feira para estar aqui conosco. É uma delícia, é uma maravilha poder receber vocês aqui e mostrar um pouquinho do avanço dos nossos trabalhos, tá bom? Conto aí, como sempre, com a interação de vocês, né? A gente estará transmitindo ao vivo aqui pelo Instagram e também depois a gente terá material disponível para vocês que prestigiam a gente através do YouTube também, tá certo? Conto com as interações aí para tornar tudo ainda mais interessante, certo? Hoje nós temos um momento de comemoração, nós temos uma temática diferente aí, digamos assim, do nosso encontro. Porque hoje, oficialmente, é o aniversário da Loja Bonsai, o aniversário de fundação da loja, né? Dia 28. Nós temos a campanha aí de aniversário da loja rolando, já tem alguns dias, inclusive ela está para fechar, já fica a dica para vocês aí que prestigiam a gente, faltam poucos dias para encerrar essa campanha, vai até o final desse mês então. E hoje especificamente é o dia do aniversário, né? Bem no dia exato da nossa transmissão, então hoje também é um dia de celebração, um dia de comemoração, afinal de contas nós estamos completando bons 18 aninhos aí de Loja Bonsai, um bom tempo já, né? Um bom tempo de estrada, tá certo? E é isso, eu conto aí com as interações, participações de vocês aí ao longo do dia. E hoje nós vamos voltar aí, pelo menos no dia de hoje, eu vou dar um brinde especial aí no final da nossa transmissão. É a gente que está de aniversário, mas é vocês que vão receber um presentinho aí, um agradinho aqui da Loja Bonsai para melhor interação, tá? Então depois no finalzinho aí da nossa transmissão, a gente pretende encerrar por volta das 10h30, eu trago para vocês aí um brindezinho, tá? Conforme a melhor interação. Beleza? Vamos lá? Bom, eu já comecei mostrando para vocês então aqui dos nossos trabalhos esse Shinpaku Itoigawa, que vai muito bem, obrigado, né? Gosto bastante da planta, acho que pode progredir muito, mas já é uma planta que começa muito bem, tá? Acho que no futuro realmente com o Mizusui trabalhado da forma correta vai ser sim uma planta com destaque, tá bom? Mas eu tenho coisas para mostrar para vocês aqui da semana passada. Vamos lá, deixa eu puxar aqui para a mesa. Olha só. Olha o que aconteceu, gente, com o Kuromatsu Hidaka que eu apresentei para vocês na semana passada. Olha isso. Olha o primeiro galho aqui, quer dizer, não é o primeiro galho, né? Seria um segundo galho. Olha só. Então eu consegui ali, conversando com o dono da planta, que é o Isailton Mateucci, né? A gente está sempre falando aqui, que me dá a oportunidade de conduzir uma parte da coleção dele de pinheiros, né? E a gente conversando, conseguimos então chegar aí num consenso, nem foi tão difícil assim, de que esse galho realmente está na hora de remover, tá? E aí vocês vão ver aqui que eu removi todas as agulhas das extremidades, né? Dos galhos e dos ramos aqui. Porque, gente, isso aqui tem um princípio por trás, né? A gente não pode cortar, quer dizer, não deve, poder eu posso, não devo, não é prudente cortar o galho de um pinheiro negro nessa época do ano, tá? A gente pode ter problemas bem sérios com isso. Então, o que a gente faz? A gente limita o crescimento da planta e vai parando ali a circulação de seiva nessa região que a gente quer cortar. Então eu vou limpar toda a estrutura, a planta vai translocar recursos que estão armazenados nesta área para outras regiões. Ainda pode sim haver um esforço da planta para formar brotações aqui. Se ela tentar pressionar a seiva e formar brotações, eu vou remover essas brotações para concentrar a energia onde se deve. Por quê? Porque no inverno deste ano ainda, eu pretendo daí sim vir e extrair o galho. Não por inteiro, a gente começa extraindo um toquinho e acompanhando o nível que foi aí de evolução, de retração.
Então, conforme esse galho secou. Se ele secou bastante, eu já removo ele por inteiro, entalho e faço um trabalho de tratamento de cicatriz. Se ele não secou inteiro, o que é mais normal, eu faço o corte, deixo o toco e aí, no ano que vem, no inverno de 2026, é que eu realmente entro daí para fazer o tratamento para a cicatrização. Então é tudo feito assim, gente, tá? Em steps, a gente respeita etapas de ciclo também da planta. A gente tem falado muito sobre isso, pinheiro negro é disciplinador, estou sempre reforçando isso com vocês. E é isso, tem o melhor momento, tem o timing certo para fazer cada manutenção. E é claro que numa planta como essa, a gente já falou do quão icônica ela é, quão importante. Inclusive eu comentei com vocês que ela está no livro, né, do Mário Leal, homenageando o mestre Hidaka. E adivinha só, eu fui procurar esse livro e não encontrei. E eu tenho quase certeza que sei do que se trata, do que aconteceu. E é de que essa planta é uma das plantas que eu já tive que fazem parte deste livro. Eu tive uma segunda planta, uma que hoje pertence na coleção do nosso estimado amigo também, o Leonardo Dalorto, que é aqui de Curitiba. E quando eu vendi a planta para ele, eu ofereci o livro junto, né, que era um livro autografado pelo Mário Leal também. Eu vendi a planta e ofereci o livro junto. Tenho quase certeza que realmente foi nessa situação que o livro foi, né? E tudo bem, faz parte, já já vem outro livro aí, tá? Mas eu não consigo mostrar para vocês daí apresentar realmente a planta dentro do contexto do livro, mas fica para uma próxima, tá? Uma outra novidade que vocês devem ter percebido aqui, claro, né? Porque não é algo que vai passar tão desapercebido assim, é esse trabalho que foi feito aqui com esse cestinho em volta da base da planta, né? Esse cestinho aqui ele tem um propósito muito claro, que é de corrigir a base da planta, né? Eu entendo que com o tempo, gente, a gente precisa aplicar técnicas para a formação e evolução de um nebari e de um bonsai, tá? A gente vai qualificando, a gente vai melhorando isso com o passar dos anos. Só que se a gente não estiver atento com algumas coisas, o que acontece também é uma desconstrução, tá? Desconstrói algo que de repente estava bonito, estava interessante, tá? Esse foi o caso aqui, não é um caso isolado que eu vejo nesse tipo de pinheiro. Por quê? Bom, eles já saíram da mão do mestre Hidaka há muito tempo. Então estão sob cuidado e tutela de outras pessoas tem bastante tempo. E aí, gente, o que acontece muitas vezes é que bate uma insegurança na hora de fazer o tratamento das raízes e o pessoal faz o quê? Limpa um pouquinho em volta das raízes e planta de novo. Isso é uma insegurança, né? Buscar o mínimo de risco, né? Minimizar os riscos durante o trabalho. Mas não o objetivo, então, a evolução e a melhoria do material. Isso pode se tornar um problema a longo prazo. Foi o que aconteceu aqui, né? A gente tinha um nebari bonito, bem aberto, mas com algumas raízes predominantes, né? Bem espessas, quase da grossura dos galhos, e fora de posição, fora de nível também. O nível fugiu muito, há muito tempo, pelo menos 2 dedos aí de nível, tá? Escapou mesmo. E a planta vai fazendo isso também, ela vai se elevando, e se eu não vou tomando o cuidado e com a condução técnica adequada, a planta não evolui em termos de nebari, tá bom? Nebari, gente, então reforçando, conjunto de raízes radiais que conectam o tronco no solo, e isso precisa ser construído, precisa ser valorizado. O pinheiro negro é uma planta especial nesse sentido, porque a gente precisa sempre sim de um bom nebari, é característico da espécie, e a gente precisa também que esse nebari mature e forme casca, inclusive tanto quanto o tronco, e dá um trabalho gigantesco manter isso limpo e as cascas limpas para que possam ir maturando e evoluindo, tá? É um baita de um trabalho, porque bom, as raízes são esse ponto de transição e de conexão tronco-solo, tá beleza? Então, minha boa gente brasileira, aqui ficou aí como possibilidade a gente investir nessa técnica aqui, que é praticamente como se fosse semelhante a um alpor, que a gente só não corta as raízes, mas é basicamente para subir o nível do substrato de novo e dar condições para que a planta gere raízes no nível correto, para que depois eu possa quase que vir realmente com um serrote e cortar aqui, ó, nesse nível assim, ó. Tá certo? O prazo é de cerca de 2 anos, provavelmente alguém ia perguntar isso aí, né? A gente vai seguir adubando dentro do cestinho, para um pouco de adubar aqui fora, para estimular somente as raízes aqui dentro. Segue adubando forte aqui na parte interna por cerca de 2 anos, tá bom? Dentro desse período, sim, a planta forma uma massa capilar capaz de sustentar, capaz de manter a planta tranquilamente, tá bom?
E vocês vão ver aí, eu mostrei na semana passada que isso é necessário também porque nós estamos fazendo uma readequação do design, praticamente uma reestilização, tá? Então quando a gente remove um galho tão importante como esse galho aqui, um galho que impacta tanto no design da planta, a gente muda toda a composição, né? A gente muda toda a estética da planta, né? Então aqui nesse caso não vai fazer mais nenhum sentido lá na frente, com a remoção desse galho aqui, a gente manter a planta num vaso tão grande e talvez até não nesse formato retangular assim. Então é uma medida interessante sim que a gente comece aos poucos a preparar a base da planta para essa nova realidade, para esse novo design, que é claro a gente vai concordar aqui que a planta vai ficar muito mais leve e muito mais elegante, muito mais interessante também, sem esse galhão aqui, tá certo? Eu acho que é isso, falei bastante coisa aqui, se vocês tiverem dúvidas aí também, vou deixar inclusive o espaço em aberto para que vocês coloquem dúvidas aí sobre o processo, sobre a estética, enfim, qualquer coisa nesse sentido, e a gente vai falando mais na sequência. A ideia, como sempre, base do nosso projeto O Bonsai Play, é mostrar, do Bonsai Play é boa, o Bonsai Play é onde o Jean está, né? Do O Bonsai no dia a dia, é mostrar para vocês a nossa produção durante a semana e poder contribuir com vocês também, que tiram esse tempinho para prestigiar a gente. Tá bom? Sim, eu filmei parte do processo, tá? A gente vai subir isso como conteúdo de repente na sequência para mostrar para vocês os steps aí. Para quem está no projeto de escola, o projeto O Bonsai de escola, do Estúdio Bonsai Essência para a loja O Bonsai, vou ensinar no detalhe aí todo o princípio da técnica bonitinho no momento certo. Tá bom? Temos algumas interações. Manda lá. Tem um bom dia, né, do Rodolfo, do Vitor. Opa, E o bom Vitor dia. perguntou também, Bom dia, pessoal. voltando um pouquinho, qual que era o valor daquela tesoura de troca de tirar arame? Vitor, essa tesoura a gente trabalha com ela só sob encomenda, justamente porque é uma ferramenta de custo mais elevado mesmo, é uma ferramenta excelente, mas é um baita de um investimento, diria para vocês assim. A minha vida bonsaística, principalmente quando a gente fala em termos de aramação, ela mudou muito quando entraram essas duas ferramentas aqui, ó. A tesoura de cortar arame, que encaixa também aqui na palma da mão, e a tesoura de remover arame, tá? Então a gente evolui muito bem nos trabalhos operando com essas duas tesouras aqui. Meu último orçamento que eu fiz dessas tesouras, na época, isso tem alguns meses, foi acho que R$850 cada peça, tá? Diria para vocês que vale cada centavo, se paga no trabalho, tá? Ferramenta em aço inox de altíssima qualidade, resistência e que, gente, não tem similar no mercado que bata, tá? Conheço os similares, tá? Da Ryuga, da própria Kanechin, tá? Não bate, não tem, tá? São ferramentas excepcionais da Masakuni, né? Quem não conhece a marca Masakuni, é uma marca que produz ferramentas de bonsai a nível profissional, tá? Então são ferramentas com design próprio aí que são realmente replicados, às vezes até por outras marcas, mas que, gente, para bater numa Masakuni, nesse sentido, eu acho bem difícil, tá? O que vocês vão ver é que eu tenho aqui uma seleçãozinha fina, né, ó, de material da Masakuni, que são justamente as ferramentas, gente, que não dá para abrir mão. Não dá, não tem igual de outra marca que tenha equivalência, tá? Assim, ó, pinça Masakuni. E eu tenho uma tesoura Masakuni também, de refinamento. Eu já mostrei para vocês numa outra live aí, que é essa aqui, ó, que está inclusive aguardando aqui para trabalhar um pouquinho. Tá? Eu vou até limpar ela aqui, que eu estava esperando aqui de molho no álcool. E perdi minha flanelinha. Pra gente poder seguir com os trabalhos de manutenção nos pinheiros, né? Então, gente, tem ferramental dessa marca que, puxa, não tem igual mesmo, tá? Não tem igual. Então, eu já comentei que acho que já comentei aqui para vocês na live que eu já tive um kit de ferramentas Masakuni completo, assim, com todos os alicates necessários, tesouras e tudo. Mas no fim, confesso que eu achei que boa parte daquilo era desnecessário, que a gente conseguiria fazer um ótimo trabalho a nível profissional, ainda mais batendo assim dia a dia com ferramentas mais acessíveis e dia a dia mesmo, como são, por exemplo, as ferramentas da marca Kanechin, que também são excelentes, tá?
Então eu me desfiz de algumas peças, mas fiz questão de manter na minha coleção de ferramentas aí as ferramentas que são indispensáveis da marca, porque, bom, não tem por aí, não tem semelhante, tá? Então, por exemplo, essa tesourinha aqui de refino, né, de pinçagem que a gente fala, é uma tesoura muito boa e não tem por aí nesse nível, tá? Eu pelo menos desconheço, pode ser ignorância da minha parte, mas eu simplesmente desconheço, tá? Algo parecido com isso na área do bonsai. A tesoura é excepcional, assim como todas as outras ali também, tá? São ferramentas excepcionais. Beleza? Celo mandou bom dia. Bom dia, Celo. Bem-vindo. Aí o Jean Ricardo fez algumas perguntas aqui. Manda lá. Nessa primeira etapa, para criar o Nisisui, você realiza quantos veios no Itobenawa? Ah, no Itoigawa. Na verdade, tem que ter um plano inicial, né? Eu tenho que já sair calculando realmente, Jean, é uma boa pergunta, tá? Quantos veios eu quero criar ao longo da estrutura da planta, tá? E como serão esses veios, né? Então, se vai ter um eixo espiralado mais aberto, ou se é mais compacto, parecendo quase uma rosca de parafuso, ou um meio termo, trechos abertos, trechos fechados. E aí se eu coloco 2, 3 veios a mais, eu preciso pensar de como é que esses veios vão funcionar em conjunto, tá? Então tudo isso é pensado, é estudado antes de executar, tá bom? Eu vou pegar a planta ali e vou trazer para a gente começar um traçado de leve ali para mostrar para vocês. Vou já umedecer um pouquinho aqui o nosso Kuromatsu. Vocês vão ver que esse esquema da telinha lembra muito o esquema do escorredor, que é uma técnica padrão, né, de bonsai. E, gente, um dos grandes trunfos aí dessa técnica é justamente esse sistema de hiperventilação ou hiperoxigenação, tá? Como tem uma troca muito rápida aqui de umidade com o meio, a planta acaba enraizando muito rapidamente, tá certo? É um dos princípios por trás da técnica aí. Deixa eu pegar aqui, ó, e vou ver se eu acho o meu lápis aqui também. Eu tenho um lápis que é muito bom para isso, ainda mais para planta pequena. Prontinho, tá aqui, ó. E aí, gente, eu tenho que fazer uma boa leitura aqui do tronco, porque eu tenho que entender se não tem pontos com lesão ou pontos com fragilidade, que esses pontos onde a casca é fininha e delicada, ou mesmo já tem uma lesão, eles podem me atrapalhar se eu não entendo que ali tem lesão e eu tento pôr o veio vivo ali, naquela região. Pode simplesmente dar tudo errado, tá? Vou seguir uma regrinha básica aqui que existe, que é o quê? Eu preciso ver a saída do veio vivo. Eu preciso ver de onde o veio sai. Então, obrigatoriamente, como eu tenho aqui essa possibilidade, obrigatoriamente eu tenho que começar nessa parte aqui, ó. Eu tenho que começar por aqui, tá certo? Aí aqui, ó, eu já tô vendo que tem um trecho que a casca tá diferente, ó. Eu vou ter que investigar aqui e entender por que essa casca está diferente. Vamos lá, deixa eu pegar uma ferramentinha de dentística aqui. Uma ou duas, né? Pra gente tentar entender o que está acontecendo. Eu vou fazer o quê? Aqui eu vou inspecionar. Vamos lá. Como é que tá isso aqui? É casca só que está com problema? Ou é uma parte enfraquecida ou até morta? Nisso, gente, é importante a gente aproveitar essa técnica. Nos juníperos é uma questão de saúde a gente remover casca, tá? Diferente de algumas outras espécies como o pinheiro. Então eu posso aproveitar para fazer essa limpeza de casca, ó. Vai me ajudar a fazer a leitura e compreensão aqui do que está acontecendo com o meu junípero, ó. Olha que legal aqui, ó. Olha isso aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar, Calista. Ó. Isso aqui é casca solta, indicando que tem uma lesão aqui. É exatamente o que eu acabei de comentar com vocês, ó. Então isso aqui precisa entrar na conta. Eu preciso levar em consideração esse trecho lesionado aqui, ó. Então o meu veio vivo aqui, ele tem que passar em volta dessa área aqui. Ele tem que evitar passar por essa área aqui, porque senão, bom, vou ter problema, né? Se eu jogar a parte viva para uma parte que já está morta, um trecho que já está fraco, debilitado,
ou até morto como está aqui, eu vou ter problema, né? Então vamos lá. Qual é o movimento predominante aqui da minha planta? Ele se move aqui na copa, principalmente, em sentido horário, tá? Então eu posso sim fazer invertido, posso fazer anti-horário, né? Mas o normal é seguir um fluxo horário, tá bom? Quer ver uma dica legal? Eu posso criar um ponto de tensão também, fechando o espiral do veio vivo num ponto específico da minha planta. Então, por exemplo, eu começar com o veio vivo mais aberto aqui e depois comprimir ele em algum ponto por aqui para criar um ponto de atenção. Agora, preciso lembrar que essa é uma planta que já tem madeira morta, vai ter mais madeira morta, vai ter a questão do veio vivo, vai ter aqui um trabalho de copa e tudo, já são muitos elementos. Então eu preciso calcular se certinho o peso disso, tá? Se é isso mesmo que eu quero também. Ó. Então eu pretendo trazer aqui, ó, dessas raízes, ó, eu entendo aqui, ó, estou lendo aqui já, ó. Estou lendo que essas raízes estão vindo aqui, estão alimentando o veio. Aí o veio vai passar por onde? Eu estou marcando em branco onde eu pretendo que seja o veio, tá? Ele vai passar aqui por trás, esse lapisinho, diga-se, é muito bom. Aí ele vai dar a volta por aqui, por baixo da planta, ó. É um espiral mesmo. Sai aqui. E aí eu posso seguir uma linha monótona aqui, espiralada, simples até em cima. Ou aquilo que eu falei para vocês, eu posso apertar aqui a curva num ponto específico. E aí vem a pergunta, né? Tá, mas ponto específico? Que ponto específico? Bom, é questão de composição aqui, normas de estética, você que pode escolher, na verdade, tá? E aí, bom, convém estudar um pouquinho sobre isso. Onde a gente ensina isso daí, Calixto? Na escola? Na escola ou bonsai-do. A gente ensina princípios estéticos também lá, para o pessoal aprender como é que faz isso, né? E as questões de composição mesmo, estética no geral. Inclusive na última aula a gente pegou meio pesado nisso, não foi, Calixto? Na última aula a gente pegou pesado nessa parte de estética, mesmo sendo um tema mais inicial ali, ainda foi a gente vê que quando fala de estética do bonsai, é um assunto que dá para prolongar bastante, né? Dá para falar bastante sobre isso. É terceira aula aí, mês de março da escola, e a gente estava falando lá de proporção de um jeito bem pesado, assim, mas que é necessário. Quando a gente fala de um projeto como uma escola, é necessário firmar isso daí, firmar esse tipo de assunto, esse tipo de conteúdo já de início, né? Então vejam, ó, eu já tenho marcado aqui agora uma ideia, uma pré-definição de onde é que vai ser então a sequência de evolução do Mizusui que eu quero até lá o ápice da planta, até o topo. Então isso sim, já está ganho, já está pré-definido. É só começar a abrir agora. Posso começar a abrir agora? Posso. A época ainda é boa para isso, tá? Normalmente a gente faz isso inclusive no verão. É uma época que é favorável fazer. Então a gente ainda tem um bom tempo, tem um bom prazo aí para fazer. O outono agora também é uma fase de engrossamento, né? Ou de crescimento secundário, como a gente fala também. Então a gente pode aproveitar isso daí para ajudar também a formar aí esse veio vivo, né? Agora para eu ter certeza aqui, ó, da minha linha definida, eu vou abrir lateralmente aqui, ó, com todo o cuidado do mundo aqui, ó, para entender se o veio vivo está se comportando mesmo como eu preciso, né? Se o veio vivo nesse lado aqui está ativo. Então veja, não tem nada 100% fechado ainda, ó. Eu tenho que fazer esse trabalho de inspeção, pode ser que já tenha parte de madeira morta aqui, a planta já tenha feito por mim. Eu estou com casca escondendo madeira morta, ó, e é o que está acontecendo aqui, ó. Já fugiu um pouco do desenho que eu esperava, ó. Olha lá, ó. Até aqui, ó, esses 2 milímetros que eu abri, ó, são trechos de madeira morta. Não está vivo aqui, ou seja, eu não posso contar com o veio passando nessa região aqui por enquanto, porque... E eu já tenho uma ideia aqui do que está acontecendo, tá? Mas vamos ver se realiza aqui durante a live. Eu não estou fazendo isso agora, tá, gente? Mas, ó, quando vocês forem mexer com ferramentas de corte,
Inclusive também eu não esperava, né? A gente está desenvolvendo aqui. Foi meio do nada, mas luva. Precisa de luva na mão, tá? Isso aqui para causar um acidente grave aí, ó, é rapidinho. É, ferramenta cortante, ó. Eu tinha visto aqui, ó, essa lesãozinha aqui, ó, na parte interna, ó. Pronto, essa lesão na parte interna já me disse que então já tem uma lesão que vem daqui até aqui. Ou seja, já tem meio centímetro aí que já estava aqui. Eu não causei, né? Eu não procurei por isso, literalmente, tá? Então eu tô só fazendo o quê? Eu tô só limpando e seguindo para ver assim, como eu falei para vocês, eu preciso saber onde é que tá vivo aqui, para eu saber com o que eu posso contar para fazer o meu projeto, tá? Eu trabalho sempre construindo veio vivo com a parte viva, óbvio, tá? Então olha a surpresa aqui. Ruim? Não. A planta já tomou seu próprio caminho aqui, tá? Outra coisa curiosa, gente, o veio vivo eu disse entre espiral horário ou anti-horário, mas a gente pode inclusive inverter. É possível inverter essa espiral durante a evolução das curvas da planta. Então a gente pode fazer, começar horário, depois inverter para anti-horário, depois voltar a horário, tá? Não há nenhum grande problema sobre isso. Olha só aqui já, ó. Olha que interessante, ó. A parte viva da planta está nas costas do momento, mas pelo menos a saída eu consigo ver viva saindo daqui. Então já vai mudar o meu plano, né? Porque eu imaginava fazer passando pela frente, agora eu tenho toda a parte viva da planta começando por trás. Mas não tem problema, eu vou conseguir continuar com o meu projeto. E como disse, a planta na verdade só adiantou o passo para mim de algumas coisas aqui no início, né? Na base dela. Já no outro lado, ó, na outra borda, olha que legal. Na outra borda eu já tenho a parte viva já de cara, ó. Olha que bonitinho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou avançar com essa parte aqui dentro do espiral que eu projetei aqui. Se já tenho esse terreno ganho, ótimo. Vamos fazer isso valer então. Tem algumas interações aqui, pessoal. Pode mandar as interações aí, Calista. Voltando lá pro pinheiro negro. Manda lá. Para mim, a planta que mais precisa de intervenções. Demanda bastante atenção. Isso é verdade? Olha, Paulo Bittencourt, concordo e discordo. Concordo e discordo porque se a gente for por exemplo, um Pithecolobium no outro lado da balança, uma Caliandra, um ligustro, né? Essas plantas são caóticas, são simplesmente caóticas, né? Elas requerem visita com tesoura na mão. Você não pode visitar uma planta dessa, literalmente, sem estar com uma tesoura na mão, porque normalmente você tem que fazer manutenção, né? Agora, o pinheiro, sempre falo que quando chega o momento dele, aí complica. Aí realmente o pinheiro você tem que pôr na mesa e fazer o pinheiro, né? Você tem que se dedicar nisso, tá? E aí sim, concordo que aí toda a demanda é dele e muitas vezes daí o trabalho é bem pesado, bem ostensivo, mas é como já sempre reforço aqui também, né? A gente passa um ano todo fazendo trabalhos mais básicos na planta, tocando tudo muito mais tranquilo, mas quando chega esse momento específico da manutenção eu tenho que parar realmente e fazer. É o que eu estou fazendo nessa sequência de trabalho com os pinheiros, né? Inclusive eu vou pedir licença aqui do Itoigawa e vou puxar a planta do anúncio da live hoje, que é essa aqui, ó. Essa cascata de pinheiro. Eu gosto dessa cascata porque cascata em pinheiro é incomum aqui no Brasil, né? A gente não vê muita cascata de pinheiro rodando por aí. E essa cascata é interessante, né? O galho de cascata ele é bem grosso, bem poderoso. É um galho com muita conicidade também. Ele começa muito grosso e vai reduzindo, reduzindo, reduzindo muito bem. E segue aí uma boa proporção com relação à copa também, né? Então eu acho que é uma planta muito boa, né? E ela passou por preparo de folhagem agora. E esse preparo de folhagem, ele vai habilitar a planta aí a receber um ótimo trabalho de aramação no outono e inverno, né? Então a gente já está preparando ela, desenhando o cenário para que ela receba a manutenção de aramação na sequência, tá? Então vejam,
é uma questão de planejamento, né? E sempre insisto que isso é válido para o pinheiro, mas é válido para todas as espécies, inclusive como metodologia de trabalho é indicado no bonsai, né? Para que a gente se programe, se organize para desenvolver melhor, né, os trabalhos e ter um resultado também adequado, porque essa questão de época certa para cada técnica, ela visa justamente o melhor resultado, né? A gente ter uma brotação adequada, no tamanho adequado, com a saúde, né? Com o nível de saúde adequado para também alimentar a planta. Então, tudo isso tem um planejamento por trás, tá? Então, posso fazer atravessado a época, tá? Olha, em alguns casos, em algumas espécies, sempre insisto, né? Essas mais tolerantes, que crescem mais rápido, como a gente já falou, caliandra, ligustro, enfim, elas permitem esse atropelo, digamos assim, sem grandes problemas. Mas algumas espécies, como o pinheiro, já é mais complicado, né? Você pode ter um resultado muito fora do que você gostaria, tá? Realmente, um desvio muito grande. Ou em alguns casos mais extremos, até perder parte da planta ou até a planta toda, né? Por realmente imperícia. É uma imperícia, falta de experiência, né? Tá? E pode acontecer? Pode, tá? Eu aprendi muito nesse sentido também, tentando ajustar a época, tentando ler, entender a planta e tal, e cometi alguns erros também no início de carreira, tá? Inclusive de chegar realmente a enfraquecer e perder alguns ramos de planta, algumas experiências mais críticas de até perder planta mesmo, quando a gente está aprendendo, isso acontece, né? E a gente vai meio que igual aprendizado de criança, né? Vai testando o limite. Né? Eu tenho 2 filhos pequenos em casa, eu sei bem como que é isso, né? Então você vai testando o limite, vai vendo até onde a planta suporta ali de manutenção, de curva com relação à questão de época do ano, né? E aí a gente vai colhendo experiência disso, né? E aí, gente, eu cheguei realmente a ter problemas em alguns galhos de algumas plantas, como disse, e até de perder algumas plantas. Mas não foram muitas, porque, claro, né, se a gente perde um pinheiro negro de um certo nível, aí uma planta de às vezes de 10, 12 anos aí já de trabalho, bom, você não vai ficar repetindo isso toda hora, né? Então a gente aprende com isso, colhe dessa experiência, né? E tenta aplicar nas próximas. Né? Tenta não, vai aplicar nas próximas, né? Eu sempre comento também que os meus primeiros bonsais eu não tenho mais, né? Os primeiros mesmo, eu perdi como? Praticando, trabalhando mesmo as plantas. Então, podando, aramando, transplantando, né? Realmente fazendo a coisa toda acontecer. Foi aí que eu acabei perdendo essas plantas. E acontece, tá? Faz parte do show. Quero mostrar aqui para vocês também dessa planta, ó, quando ela chegou aqui para mim, ela ainda tinha algumas coisas para cuidar, né? Então, ó, por exemplo, essas cicatrizes aqui, ó, que já está praticamente zerada já fechou na verdade, e agora a planta já está criando casca na cicatriz, o que é legal de ver, né? E com o tempo isso aqui vai desaparecer completamente, né? Vai passar batido no meio das cascas do pinheiro. Tem um outro corte aqui, ó, que vale ainda uma atençãozinha, ó, porque ele empurrou a massa selante, mas ele não fechou a borda por completo. Aqui tem uma poda do galho. Esse galho vocês vão ver que ele tinha um sacrifício aqui, longo pra caramba, porque esse galho era muito fino. E para contrabalançar aqui, para dar uma equilibrada com a cascata, ele precisava engrossar, então a gente deixou uma ponteira subindo durante um bom tempo aqui. O mesmo foi válido aqui, ó. Foi deixada uma ponteira aqui para engrossar esse galho de fundo aqui, que era muito fino. Aqui também foi deixada uma estrutura verde maior, ó, mais do que o necessário para engrossar o galho de fundo. Então vejam, tudo planejamento, né? Foi tirado aqui um galho de fundo também que estava sobrando. Né? Então é assim, eu assumi a tutoria desse projeto aqui, a condução dele, há alguns anos, né? E aí, é claro, como aconteceu no exemplo do Korematsu Hidaka, quando entra um projeto novo, a gente já vai discutindo as possibilidades de melhoria, de avanço do projeto, né? E vai executando aos poucos, tá? Vai evoluindo gradativamente. Aqui, por exemplo, na cascata, eu já tenho coisa para resolver de novo, ó. Eu tenho que tirar isso aqui e entalhar para cicatrizar, vou tirar esse aqui também, vou tirar esse aqui também, tá? Quem goste aí de deixar, né, madeira morta assim, pinheiro e tal e tudo. Eu hoje em dia confesso que eu sou bem mais tolerante com isso também, mas ainda assim eu prefiro um pinheiro negro de forma mais limpa e organizada do que um pinheiro negro com muita madeira morta.
mas é minha preferência pessoal, né? Acredito que cada um tem a sua. Eu gosto mais do pinheiro meio à perfeição mesmo, assim, completinho, todo formado, tá? É claro que é entender que existem sim pinheiros que são coletados, inclusive na natureza, e que esses pinheiros coletados eles trazem uma história de, às vezes, centenas de anos, né? E que, bom, aí são centenas de anos de história, que vai fazer muito sentido, no sentido de valorizar esta espécie, né? Então, ok, inclusive a gente sabe disso, né? A gente tem esse conhecimento, mesmo estando aqui no Brasil, de que lá no Japão, na Terra Madre, né, a nossa referência principal, as plantas, os pinheiros que têm madeira morta e são muito valorizados, normalmente são plantas que são coletadas, né? O yamadori, como a gente fala, são árvores que foram coletadas na natureza, né? E uma planta de viveiro, né, que é cultivada então em viveiro e que é feito muito trabalho de madeira morta, às vezes até exageradamente, ela já perde um pouco do valor, tá? Então é considerar isso tudo aí na hora de fazer escolha de madeira morta num pinheiro. Certinho? Tem algumas interações agora. Manda lá. O Alexandre, ele fez um comentário, mas é até legal a gente trazer alguma coisa sobre isso. Ele falou assim que eu sair do meu apartamento, irei adquirir alguns exemplares com você. Aí Ah, fica a maravilha. pergunta, bonsai em apartamento. Legal. E que Vamos lá, vamos aproveitar, deixa. Sim, bonsai em apartamento é possível? Sim, gente, é possível. A gente tem, inclusive, vários clientes aqui da loja Bonsai que tem bonsai em apartamento. E, gente, confesso para vocês que é um paradigma que eu já quebrei faz um bom tempo, porque eu já tive cliente aqui que teve bonsai de conífera, chimpaco para ser mais exato, em apartamento, e que toda vez que ela trazia aqui os chimpacos para revisão e manutenção, os chimpacos dela estavam melhores que os meus. Sem brincadeira, estavam melhores que os meus, tá? Por quê? Porque ela tinha uma sacadinha no apartamento e nessa sacada ela conseguia deixar o chimpaco sendo banhado pelo sol. E o chimpaco é uma planta que, banhada pelo sol, tomando vento, e se você cuida com a água, ele vai super bem. Vai super bem. E era o quê? Uma sacadinha com uma metragem quadrada muito diminuta e que estava lá numa área externa, então banhada pelo sol, como disse, com a circulação de ar da forma correta, e a planta evoluiu super bem, lindamente, sempre com aquela cor verde azulado, característica da espécie, dificilmente estava doente. E a evolução da planta como bonsai, ela era muito rápida. Toda vez que vinha, a gente fazia manutenção e devolvia, a planta voltava bonita e cheinha de novo. Então vejam, gente, não é impossível. Ponto fundamental é entender como é o meu espaço, o que é que eu tenho em termos de recursos naturais que eu posso disponibilizar para a minha árvore. O que ela precisa essencialmente? Precisa disso, insolação no nível certo, e aí vai depender da espécie. Vai precisar também de uma boa circulação de ar e que eu tenha acesso fácil para fazer um bom trabalho de rega também. Certo? Se eu suprir a minha planta com isso, que é o básico, é o mais fundamental para uma boa evolução de um bonsai, ok, você pode sim ter um bonsai mesmo em um apartamento, tá certo? Ah, mas e dentro não pode? Gente, dentro, sala, ambiente para receber visita e tal e tudo, a planta também se torna uma visita. Tá? Ela entra com a visita e ela sai com a visita. Não que a visita vai levar embora, né? Mas enfim, entenderam, né? A pessoa vai receber uma visita lá em casa, ok, gente, vamos preparar o espaço para isso. A gente leva a planta para dentro de casa mesmo, dentro. Monta bonitinho, prepara uma mesa, prepara um ambiente, prepara um espaço. De repente monta lá um cardápio de culinária oriental, né? Faz tudo bem temático, fica bonito, é legal, né? Fica a dica aí, inclusive. O pessoal foi embora, acabou, beleza, vamos juntar as coisas, lavar a louça e pôr o bonsai para fora, tá certo? A casa dele é onde? É lá fora, é no espaço externo, onde tem o quê? Recapitulando, sol, vento, chuva, no inverno tem frio, no verão tem calor, lá é a casa dele, lá é o ideal, tá? Ah, mas eu não tenho, Edson, eu tenho só uma janela ali. Bom, é uma janela bem iluminada, bem ventilada, e que você consegue pôr o bonsai lá e ele fica bem exposto, com um bom suporte nessa janela, ok, você vai conseguir também, tá? Claro que precisa ser uma janela que você possa abrir periodicamente também para ter uma boa circulação de ar, tá bom? Então, primeiro, gente, se conscientizar com relação ao espaço que você tem disponível. Isso vai ditar, assim, muito quais são as espécies que você pode ter neste ambiente. E aí vai fazer um grande diferencial de você poder contar com uma loja especializada como a gente aqui da loja Bonsai. Que a gente vai entrar com base
nesses dados que você vai trazer para a gente. Inclusive, a nossa primeiríssima pergunta aqui na loja Bonsai, quando a gente recebe um cliente que é novo na arte, é: você mora em casa ou apartamento? E depois disso, perguntando para entender bem como que é o ambiente nessa casa ou nesse apartamento. Para quê? Para a gente fazer uma prática comercial responsável, que é padrão aqui da loja Bonsai, que é indicar uma planta com a maior chance de dar certo no seu ambiente. Tá? Uma venda, né, responsável, completamente responsável. Tá? Para vocês saberem, a título de curiosidade, a gente já chegou até a não vender, a recusar a venda em alguns casos, quando a pessoa não tem o espaço, ou ela tem, mas ela quer colocar o bonsai num espaço que é completamente impossível de dar certo. Tá? Então, uma prática comercial responsável leva a isso, tá? Inclusive de negar uma venda, faz parte. Né? A gente está sim preocupado com a árvore, com o ser vivente aqui, né? E ele precisa também progredir e evoluir da forma correta. Né? Se a gente não tem um ambiente adequado para isso, bom, lamentavelmente não vai dar. Mas, como comentei aqui agora há pouco com vocês, a gente está aqui para dar as dicas para vocês, as melhores orientações e indicar também as melhores espécies para você ter aí no seu espaço. Beleza? Contem com a gente. O Jean Ricardo agora perguntou sobre o lápis. Qual que é especial, o que não tem de diferente? Sobre o quê? O lápis? Lápis que você... Ah, o lápis. Ah, esse aqui é um lápis bem simples. É um daqueles lápis que você, na verdade, você vai puxando o fiozinho dele aqui. Conforme você puxa o fio, ele vai liberando aqui a mina, né, que a gente fala. Inclusive o meu quebrou, tá? Quebrou não, quebraram para mim. Ele é um lápis de cera, tá? É um lápis de cera e ele adere muito bem na casca, tá? Não sai tão fácil assim. Tá? Muito bom mesmo, recomendo, gente. É um marcador, ele é um tipo de marcador, né? Um marcadorzinho de cera. Funciona super bem, tá? Temos uma pergunta sobre a cascata. Opa, manda uma pergunta sobre a cascata então. Também do Jean Ricardo. Jean Ricardo. O Jean Ricardo quer ganhar o brinde, hein? Não é? O Jean Ricardo quer ganhar o brinde da loja Bonsai. Ó, tá no caminho, hein, Jean? Ele falou Manda lá. assim: esse trabalho de desfolha no Coromax, como é a avaliação e a distribuição de energia para os galhos inferiores dessa cascata? Ó, aí já complica, né? Ele já mandou com um tema super top. Ele quer ganhar o brinde mesmo, né? Então vamos lá, ótima pergunta, Jean, excelente pergunta. Gente, com cascata a gente precisa cuidar, sim, demais, é um cuidado redobrado. Por quê? O Jean já observou aí e cabe muito bem realmente a pergunta. Essa cascata, inclusive, ela já foi mais longa. Ela tinha um prolongamento aqui, com pelo menos mais uma estrutura aqui mais baixa, tá? E o que acontece? Gente, fototropismo. Fototropismo, a planta cresce como está esse brotinho aqui, ó, esse ramo. Ela cresce setando sempre apontando para cima, é assim que a coisa funciona. Ela está atrás de recurso natural, que a gente acabou de falar. Ela está atrás de insolação, ela quer energia solar para poder se alimentar. Então, quando a gente direciona um galho de uma árvore totalmente para baixo aqui, como a gente está fazendo no caso de uma cascata, a gente está em polo oposto. A planta está subindo tudo e eu estou dizendo para ela que ela tem que descer. Como é que acontece isso na natureza? Bom, por fototropismo também. Em algumas situações a planta precisa projetar um galho longo, tá, para poder realmente captar a insolação da forma correta. É assim que acontece. Tá? Uma planta num despenhadeiro, né? É isso que a gente entende como a ordem natural das coisas. Mas aqui não é o caso. Aqui nós estamos simulando isso tudo e trabalhando com arame e com poda de forma artificial para conduzir a forma. Então o que acontece? Bom, esse topo aqui sempre vai ser mais forte do que a parte de baixo. Tá? E em termos de poda e manutenção, o que acontece? Que é a pergunta do Jean, eu criei a base para isso. Eu sempre vou precisar ter atenção redobrada com relação às manutenções da cascata. Tá? Porque se eu pesar muito a mão nas podas e manutenções nessa região aqui da planta, vai acontecer recessão. Recessão é isso que a gente fala, que vai secando, seca um ramo, seca outro ramo, quando você seca um galho, quando você vê, você perde a cascata. Tá? Em algumas espécies isso é muito crítico. Tá? Por exemplo, se você tentar se aventurar, não indico mesmo, se vocês tentarem se aventurar de fazer uma cascata de ficus, por exemplo, gente, é um baita de um problema. É um baita de um problema porque ela verticaliza muito, ela assim, sobe muito, demais. E aí você fica naquela eterna luta de baixar o galho, você baixa, ele sobe, seca uma parte, seca outra parte.
É um problema. Nas coníferas é muito mais fácil, tá? Indicaria, inclusive, daí realmente pinheiros, juníperos. Com junípero fica muito legal, gente. É coisa linda de ver uma boa cascata bem montada de junípero, seja procúmeno, seja chimpaco, tá? É muito lindo, é muito bom mesmo. E elas sentem muito menos esse efeito da recessão, tá bom? Fica a dica para vocês, é uma eterna luta. E aí, gente, a gente precisa cuidar, como disse, é pesar a manutenção de forma diferente. É uma relação de equilíbrio entre o que acontece realmente aqui com os galhos da planta e o que está acontecendo com o topo. O topo sempre vai ter mais energia, tá? Agora vamos lançar um drops de conhecimento daqueles bem caprichados? Vamos lá? Gente, vocês que estão curiosos aí de como é que está andando aí o nosso projeto de escola, o Bonsai Do, vou contar uma coisa para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre os estilos. A gente nem chegou lá, a gente nem falou sobre o primeiro estilo de bonsai. Ainda nós estamos criando toda a base, toda a estrutura para o pessoal entender primeiro de tudo o que é um bonsai, qual é a base de um bonsai. E aí depois disso a gente vai começar a estudar estilos. Ainda assim, nesse último encontro que a gente teve, que foi sábado passado, tá? Terceira aula, como já comentei com vocês, uma aluna trouxe uma proposta sobre justamente o que? Uma cascata. E aí vejam como é comum, toda vez que a gente vai falar, a gente fala assim, uma cascata, uma cascata. A cascata, na linha tradicional japonesa aí de bonsai, chama-se Kengai, tá? O Kengai. Gente, tradicional a gente fala assim, cascata ou então Kengai, beleza. E aí quem trouxe para nós uma boa base de conhecimento sobre isso tudo aqui no Ocidente, John Yoshio Naka, que está sempre sendo lembrado quando a gente fala de base de bonsai, tá? Base consistente de bonsai, ele ensina pra gente lá nos livros dele, no Técnicas do Bonsai, volume 1 e volume 2, que, bom, se a gente fala de cascata, cascata seria só essa parte aqui. Certo? E realmente faz sentido, você vai imaginar uma cascata, uma queda de água, vai fazer mais sentido você imaginar esses galhos que vão pendendo, né, como se fosse batendo em rochas e caindo. Tá? Agora, e essa copa aqui? E essa copa aqui? Monta aqui um atamar bonito em cima e tal. Gente, complica, né? Vou deixar a indagação para vocês aí e aguardo interações aí de vocês sobre isso até o final aqui da nossa transmissão. Falando em final da transmissão, conta para nós aí, Calixto, quanto tempo a gente tem? 1 minuto para 10h30? Eita, então gente, vocês têm que mandar a interação logo, tá valendo aí o prêmio surpresa aí da loja Bonsai no dia do nosso aniversário, tá bom? Falem para mim o que vocês acham dessa questão aí da copa presente na cascata e do estilo em si, do estilo Kengai, o que vocês me dizem, tá? E pra gente andar um pouquinho mais com o assunto, eu vou pedir licença agora pra cascata, porque, nossa, vários assuntos começados hoje, hein, Calixto? Porque, gente, eu tô aqui com um material escondidinho aqui, vou puxar para a mesa, que é nada mais, nada menos que este pinheiro negro aqui, que está em manutenção de folhagem também. Só que, qual é a questão, né? Um pinheiro desse daqui, bom, ele equivale a vários outros pinheiros, né? Se a gente pegar, por exemplo, um mamê ou um chorrim, seriam muitos, né? Porque, bom, gente, vocês vão ver aqui, ó, de baixo para cima, Calixto, mostra pro pessoal de baixo para cima, que essa é uma árvore já de muito tempo de formação, gente, que ela é ricamente ramificada. Ricamente, muito ricamente ramificada. Então, quando a gente pega para fazer manutenção numa planta dessa aqui, uau, é incrível, assim. Realmente leva bastante tempo aí para pôr tudo em ordem, dá trabalho, tá? Então aí fica um reforço também para quem quer ter planta grande aí de pinheiro, gente, é desafiador, desafiador. Então essa daqui, olha, tem que ter um apartamento com cobertura, daí eu acho, para ficar mais prático, né? A gente inclusive atende cliente assim, né, que tem cobertura com bonsai grande, porque é a forma mais adequada neste caso aqui. A gente está fazendo a manutenção nessa planta, já foi começado, está bem andado, alguns galhos aqui, mas vai muito tempo ainda, gente, para concluir o que tem que ser concluído aqui, tá? A ideia é puxar um pouco mais disso hoje, mas provavelmente é entre hoje e amanhã que a gente vai conseguir concluir tudo, tá? E a gente tem, inclusive, mostrado essa planta para vocês aqui outras vezes e tudo, e vocês vão ver que
tá caminhando, mas vai indo devagarinho justamente por quê? Porque é muito material, é muito raminho por raminho ali, e a manutenção pedida é essa, é raminho por raminho, tá? Posso até mostrar para vocês aqui um pouquinho. O Calixto pega de perto aqui, vamos mostrar aqui. Ó, a gente já fez aqui, por exemplo, ó, esse trecho aqui. Vocês vão ver que está bem mais claro, ó, bem mais objetivo. Já está também preparando a planta para um trabalho de aramação posterior, tá? Então depois já fica fácil de vir aqui aplicar o arame. Então o que eu estou fazendo basicamente é isso, ó. Eu estou pegando raminho por raminho, ó, e fazendo a limpeza aqui da estrutura da planta, tirando as agulhas mais cansadas, ó. Deixando apenas as agulhas que correspondem ao ciclo de crescimento atual e que estejam realmente bem saudáveis, tá? Agora, isso é feito, gente, agulha por agulha, ó. Então pensem, nesse ritmo que eu estou fazendo aqui, ó, até terminar tudo, né? Absolutamente tudo na planta, acho que vai demorar um pouquinho, né, Calixto? O que você acha? Ah, é bem tranquilo. Aqui, é como se fosse cada galho desse uma pequena planta. Isso, exatamente. É como se fosse um pequenininho, né? Uma mesinha, a gente fala, né? É isso. Agora, gente, isso aqui é responsável por boa parte da diversão da coisa toda também, né? Bonsai é isso, faz parte, né? Olha só que legal também, ó. É uma oportunidade para a gente revisar a estrutura da planta, ó. Eu posso já começar também a direcionar energia para outras regiões, posso começar a selecionar a estrutura e cortar estruturas que eu entenda que não servem mais. Ó, por exemplo, aqui eu acho que isso aqui não serve mais, ó, tá longo demais. Ó, foi. Não tem nem muito o que pensar, ó. Então aquela preocupação que sempre existe de, eu vou podando, ramificando, podando, ramificando, podando e ramificando. Onde é que isso vai parar? Bom, não para, né? Se parar, tá morrendo. Não para. Então o que a gente faz? Está sempre trabalhando de forma seletiva, tá? E algumas linhas a gente prolonga e algumas linhas a gente segura. Agora tem que ter muito claro qual é o objetivo que eu quero em cada raminho, tá? E que esse raminho compõe aí a planta como um todo, né? Então é o papel de cada um. Cada raminho precisa cumprir bem com o seu papel dentro da composição. Ó, aqui já eu vou selecionar um brotinho aqui que está no lugar errado, ó. Então vamos, ó, empunhei aqui, ó, a tesoura de pinçagem, tá? De um lado e do outro lado, pinça. E vamos lá, ó. Vamos afastando aqui a estrutura, ó, e vou limpando. Tem estrutura aqui ainda com folhagem juvenil ainda, de quando emitiu brotação. Essa estrutura também precisa ser limpa, ó. Aqui na verdade já foi passado, né? Então eu estou apenas repassando para ver se precisa de alguma correção, ó. Ó, aqui por exemplo ficou para trás, ó, um raminho, ó. Já vou finalizar ele também. Maravilha! Ó, vai ficando bonitinho. Pronto. Agora já temos uma coroa bem definida e consistente aqui para evoluir o projeto, tá? Esse é o pensamento, evoluir o projeto, sempre. Sempre pensar em o que eu posso fazer para evoluir o projeto, tá? Mais alguma interação aí, Calixto? Alguém falou da cascata lá para nós, para a gente cascata, não. ir fechando? Não, só me dando um bom dia, falando que esse bonsai aqui tá bem bonito. Ah, maravilha, obrigado pessoal. Nosso grande Victor falou que quer um jacaré. Falou que quer ganhar um jacaré. Quer ganhar um jacaré? Tá bom. Jacaré é bacana, uma espécie boa. Uma ótima conífera, resistente. Conífera resistente e de fácil cuidado e manejo também, tá? Indico. Inclusive, dentre as coníferas, o jacaré é um dos melhores, assim, em termos de resistência. Tá tranquilo. Tá tranquilo. O que você acha? Deixamos talvez para a próxima live, Calixto? Daí a gente retoma esse assunto?
Ou fechamos tirando a dúvida? Matando a dúvida sobre a cascata. Legal, hein? Resolvemos agora ou deixamos para a próxima? Deixar aquele gostinho. Gostinho para a próxima? Eu gosto de Então tá bom. Então nós vamos... caos. Então vamos deixar para a próxima, gente. Eu vou fazer uma pausa aqui também nesse trabalho, porque afinal de contas acho que vocês já entenderam que vai longe. Eu vou colocar a capa de proteção aqui, porque, né, vocês vão ver até pelo meu avental aqui que Pouquíssima coisa. sai muita coisa, né, bastante material. Por isso até que faz sentido o uso do avental para proteger a roupa, como a gente já falou, tá? Então vou proteger a base da planta também e vamos lá que, bom, tem bastante trabalho pela frente aí, como esse pinheiro negro e outros, né? Já tem uma filinha aqui esperando também, ó, de trabalhos de clientes, coisas mais simples, mas que a gente precisa fazer também. A gente tem aí a fé e a confiança de vários clientes que trazem plantas aqui para a gente trabalhar, de espécies variadas. Vocês vão ver como sempre ali, ó, agora já virou meio padrão de ter lá, ó, sempre rodando uma exposição de bonsai, que a gente tem uma referenciazinha legal o tempo todo rodando, musiquinha de fundo com planta boa para ver, maravilhoso, né? Assim é gostoso fazer bonsai. Certo, minha boa gente brasileira? Então, aos poucos vamos encerrando por aqui. Eu acho que a melhor interação de longe, assim, se a gente fosse fazer por quantidade também funcionaria, né? Seria a interação do Jean Ricardo. Então, Jean, eu vou mandar um brindezinho para você, tá, meu querido? Obrigado pelo prestígio de sempre. Obrigado por compartilhar aí com a gente também na live. Sua interação aí é sempre muito importante. E na sequência, então, a gente pega aí de novo, reforce os teus dados para poder mandar o brindezinho para você, tá bom? Gente, queria reforçar para vocês algumas coisas. Primeiro, nós estamos lá então com a semana de aniversário da loja, tá? Nos últimos dias de campanha, tá? Essa normalmente é a nossa melhor campanha do ano, tá? Então a gente tem aí uma sequência aí de descontos e tudo mais que a gente oferece, que não se repete em nenhum outro momento. A gente não está mais, por exemplo, fazendo Black Friday, pelo menos por enquanto não tem planos para isso. Campanha de Natal, enfim, é diferente, tá? Então a dica é que vocês aproveitem, até porque nessa a gente abriu uma exceção e colocou a loja inteira dentro da mesma faixa de desconto mínimo, né? Ou seja, o mínimo é 18%, porque a loja está fazendo 18 anos, então fica até divertido e faz todo sentido, né? Então vocês têm lá 18% de desconto como desconto mínimo em tudo e ainda podendo adicionar 5% de desconto no Pix. Então a dica é que vocês aproveitem, tá certo? Eu tenho preparado alguma coisa de tema para apresentar para vocês de novidade, tudo. Eu não consegui concluir para apresentar para vocês aqui hoje, mas prometo que na próxima live da semana que vem eu trago esse conteúdo, tá? E quero adiantar também que a gente está aos poucos aí estruturando aí o time de marketing também da loja. A gente está organizando para fazer o nosso primeiro leilão, gente. Nosso primeiro leilão de plantas. A gente já teve esse assunto anteriormente. Inclusive foi dado como dica aí, né, para a gente aí, que a gente fizesse leilão de algumas árvores. E a gente pretende sim desenvolver isso, tá? E vai manter vocês informados sobre isso na sequência, tá? De repente vocês podem até voltar a contribuir com a gente nesse sentido, dizendo o que vocês acham que é melhor dia e melhor horário, porque, bom, a gente precisa que, sendo um leilão ao vivo, a gente precisa que as pessoas possam estar lá ao vivo e que possam interagir, então, fazendo os lances e tudo mais, tá certo? Ajudem a gente aí, tá? Também vou pedir para que vocês deixem os comentários de vocês aí, também, se for o caso, dúvidas, porque esse material vai ficar salvo aí, como sempre, como Reels no Instagram e também lá no YouTube, como o nosso backstage aqui da nossa live, tá certo? É isso, eu agradeço a vocês novamente pelo prestígio, por dedicarem esse tempinho para estar aqui conosco e na semana que vem tem mais aqui no nosso projeto, o Bonsai no Dia a Dia. Até!